tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia e hoje eu estou aqui para mostrar como é feito o vaso escolhido por vocês. Vamos começar com a areia para fazer o molde. Ela tem que estar úmida o suficiente para que você consiga fazer um bolinho de areia. Eu utilizei uma forma que eu mesma fiz como molde para fazer a contraforma de areia. Acrescento areia compactando bem para que não desmorone na hora de fazer o vaso. Encho ela toda com areia até a borda e compacto muito bem. Pedi ajuda para o marido, pois ela fica um pouco pesada. Como ela é um pouco grande, ela é usada normalmente como fruteira. Após virar, é alisada bem para que não fique nenhum buraco ou imperfeição, para que a parte interna do vaso fique o mais lisa possível. Vou usar para a realização desse vaso espátulas, luvas, cano de PVC em forma de gota, colher, cimento, detergente, areia. Para a massa, vou usar 2 medidas de areia para uma de cimento. Nesse caso, eu usei um pote de doces, mas como disse, 2 medidas de areia para uma de cimento. Misturo bem e acrescento 3 colheres de detergente e água aos poucos, pois a massa não pode ficar mole. Ela tem que ficar com uma consistência que eu consiga modelar. Para iniciar o vaso, eu faço uma nata de cimento e água, que é o primeiro passo. Despejo aos poucos sobre a contraforma, de uma forma que eu consiga cobrir toda a areia, mesmo que seja necessário 2 ou 3 vezes. Com a espátula, eu pego essa nata que caiu na cerâmica e começo a cobrir todas as partes de areia que ainda estão expostas. E continuo jogando essa nata até cobrir toda a contraforma. Passo a espátula para deixar bem lisa, para facilitar na hora de colocar as folhas. Não passe muito a espátula para não danificar a superfície, pois ela seca muito rápido e pode danificar a superfície. E lembrando que essa nata é a parte interna do vaso, e caso ela fique danificada, atrapalhará no acabamento.
Agora, após essa etapa, vamos partir para as folhas. Coloco a massa numa superfície lisa. No meu caso, estou usando uma superfície de metal com 2 barras nas laterais para padronizar a espessura das folhas, para que uma não fique mais grossa que a outra, ficando assim praticamente com a mesma espessura. Com uma terceira barra de metal, eu aliso bem a superfície da massa, deixando-a bem lisa. Vou usar o PVC de 75 mm, pois acho que fica mais delicado. Antes de colocar cada folha, eu umedeço minha contraforma com água, para que a folha fixe bem na contraforma. Você pode observar que na parte superior das folhas eu coloco e pressiono bem, para que não atrapalhe a próxima camada de folhas. Se você não pressionar bem quando colocar a próxima camada, vai ser muito mais difícil. Coloco folha por folha até terminar toda a carreira. Quando termino essa carreira, eu já retiro todo o excesso de massa que tem na parte inferior. Não deixe essa etapa para o final, pois a massa já estará dura e dificultará muito, e o resultado final não será o mesmo. Já tentei deixar para fazer todo o acabamento no final, ficou horrível. Foi trabalho perdido, pois com a massa dura é muito difícil fazer os detalhes e o vaso ficará com um péssimo acabamento. Tem que ser feito aos poucos mesmo. Terminou a primeira carreira, já retira o excesso de massa e faz o que tem que fazer de detalhe,
para não correr o risco da massa endurecer e você perder todo o seu trabalho. Antes de começar a próxima carreira, eu pego um palito de dente e já faço a marcação das folhas. Tem que ser antes de começar a próxima carreira, pois como a minha contraforma é de areia, ela absorve a água da minha massa, que já é pouca, muito rápido. Então, se deixar isso para o final, não vou conseguir marcar as folhas, pois a massa já estará dura e ficará quebradiça, ficando um péssimo acabamento. Agora, após fazer as marcações das folhas, repito o mesmo procedimento com a segunda camada de folhas. Umedeço o local antes de colocar as folhas. No nosso caso, a água é a cola do cimento, pois como não tem nada seco ainda, a água faz muito bem esse papel de cola. Nesse momento, eu presto muita atenção no acabamento. A folha tem que ficar o mais lisa possível e com o formato mais reto. Nessa etapa não tem a opção de cortar e endireitar. Vai ficar no formato que eu deixar. Tem algumas folhas que eu preciso diminuir o tamanho delas, pois nas pontas do vaso elas acabam ficando com menos espaço. Na medida que eu faço mais carreiras, preciso diminuir um pouco o tamanho das folhas, para que caibam entre as folhas já colocadas, sempre intercalando uma folha entre as duas da camada de baixo, e não uma em cima da outra. Fica muito mais bonito se for colocado dessa forma. Nas laterais tenho mais espaço e nas pontas preciso diminuir o tamanho das folhas. E da mesma forma que eu fiz na primeira camada, eu faço na segunda. A parte de cima da folha eu aperto bem, para não atrapalhar na próxima carreira, e fixar bem a folha. E como na primeira camada, eu já faço a marcação das folhas assim que eu termino a segunda camada. Não deixo para fazer depois, tem que ser feito no final da segunda camada. Como eu disse, nas pontas do vaso, as folhas precisam ser um pouco menor.
Agora eu começo a terceira camada da mesma forma que as anteriores. A única diferença das outras camadas é que nessa eu não aperto a parte de cima das folhas, pois agora ela será o fundo do vaso. Como ele está de ponta cabeça, o fundo está em cima. Por esse motivo, eu não amasso o fundo da folha. Quando eu coloco essa folha, ela tem que ser bem menor, pois o espaço já está diminuindo. Terminada essa carreira, eu já faço as marcações. Agora eu faço o fundo do vaso. Coloco a massa esfarelada mesmo. E com um pincel eu acrescento água para que a massa fique mais mole e cole bem no fundo do vaso. Com a espátula eu aperto e aliso o fundo do vaso. Tiro o excesso da massa que está em cima das folhas. Passo a espátula para acertar o fundo. Os pés do vaso eu faço com as mesmas folhas que eu fiz o vaso. Uso 3 folhas em cada ponta do vaso, como se fosse um trevo de 3 folhas. E agora? Esse vaso vai balançar? Vai ficar estável? Se eu colocar numa mesa, ele vai ficar balançando? Vou ter que colocar um calço embaixo dos pés do vaso? A maioria das pessoas fazem os pés do vaso depois que ele seca e eles desenformam. Nessa situação, os pés podem soltar do vaso
ou ficarem amassados com o peso do vaso. Eu faço há bastante tempo assim e nunca tive problema dos pés desgrudarem e de ficar balançando. Com um cano de PVC, eu faço um furo de drenagem para que a água escoe do vaso. Mesmo sendo uma fruteira, eu faço esse furo, pois facilita na hora da limpeza. Agora o pulo do gato em relação aos pés do vaso. Eu utilizo uma cerâmica para nivelar os pés. Dou uma balançada nela para que os pés nivelem e está pronto. Para o vídeo não ficar muito extenso, o acabamento e a pintura ficará para a segunda parte. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo e tchau!